E aí, pessoal, beleza? Estamos de volta com o Papo Solto, podcast que traz sempre o bom papo sobre o mercado de eventos. Você sabe que a nossa proposta aqui é sempre trocar experiências, trazer oportunidades de reflexões e, obviamente, conhecer muito mais do nosso mundo e como ele é grande. Falando nessa questão do mundo, do mercado de eventos, hoje a gente vai tratar de um assunto que por hora é pesado, mas por outro lado ele também é muito importante para a questão de vida. E a gente vai entender isso ao longo deste papo. Então convido você a abrir a sua mente, a colocar o seu coração aí em paz para a gente falar sobre esse assunto. Para isso eu trouxe aqui ela que é arquiteta, Adriane Lupetti, que é CEO do Memorial Jardim da Vida. E ela tem um trabalho muito bonito com cerimônias de despedida. Mas antes da gente falar sobre as cerimônias de despedida, vamos entender um pouquinho sobre o memorial. Você me contou que você é arquiteta e aí fez um estudo para conseguir chegar nessa oportunidade de negócio, mas também com o propósito de ajudar as pessoas, de impactar a vida das pessoas num momento tão duro que é a hora de perder alguém que a gente ama, né, Adriane? Primeiro, bem-vinda. Muito obrigado por falar com a gente sobre esse assunto. É muito legal ter você aqui no Papo Solto. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom poder falar sobre isso, porque é algo que as pessoas não gostam de conversar sobre o assunto, mas ele é necessário, porque ele vai acontecer para todos nós, inevitavelmente. Então, realmente, a ideia de montar o Memorial Jardim da Vida veio de um estudo que começou na minha pós-graduação. Eu comparei os potenciais contaminantes para saber qual que era, né, do ponto de vista ambiental, mais viável, de menor impacto. E aí descobri, através dos meus estudos, que o crematório é o de menor impacto. Descobri também que as pessoas reclamam muito do atendimento no setor funerário e que nós estamos muito distantes de outros países, como os Estados Unidos, né, a próprio continente europeu. Eles dão outro valor, eles têm outra visão sobre a morte, então eles realmente falam sobre o assunto, constroem edifícios especiais para tratar do assunto e montam todo um cerimonial diferente do que nós fazemos aqui. Então, se você pensar que nos Estados Unidos tem 2.100 crematórios, nós temos 100 e pouquinhos crematórios, nós estamos muito distantes. E o Brasil é muito maior, né? Estamos muito distantes. O Brasil ainda está ali com os Estados Unidos, né? Mas olha só, o que está acontecendo? Por que a gente está tão para trás? Então eu vi nisso tudo uma oportunidade, do ponto de vista ambiental e do ponto de vista socioeconômico. Por que eu falo socioeconômico? Porque a gente tem que ajudar as pessoas a fazerem um excelente cerimonial de despedida. O valor econômico impacta, mas a emoção impacta muito mais. Então, quando você tem essa despedida feita de forma mais honrosa e feita da forma como você gostaria que fosse, isso ajuda no processo do luto. Aí a gente entra na psicologia. Uhum. Então, quando eu tive a ideia de montar, eu falei, vamos montar um conjunto, um prédio feito especialmente para isso, todo adaptado, né? Lá no prédio a gente tem todas as portas são adaptadas para PNE, tem rampa de acesso, tem elevadores, as urnas sobem e descem em elevadores, a vista, a gente trata lá os 5 sentidos, que é a visão, a audição, o olfato, o tato. Né? Visão, audição, tato, paladar e olfato. É isso. E o olfato. Porque a gente tem uma vista linda da sala, nós temos um aromaterapia no ambiente, musicoterapia no ambiente, poltronas e sofás extremamente confortáveis, e nós temos o serviço de buffet. Então, isso tudo, esse conjunto, junto com o cerimonial, com o celebrante, ajudando a família a se expressar, é que muda completamente a percepção. Então, quando as pessoas entram num prédio elaborado especificamente para isso, elas sentem que o ambiente é mais leve, e todos eles acabam saindo do prédio melhores do que eles entraram. E isso para a gente é importante. Então, claro, todo mundo quer ganhar dinheiro. Mas como é que é o trabalho que você está fazendo para ganhar dinheiro? Então, quando você também ajuda as pessoas, você agrega valor no seu trabalho. Essa proposta,
ela, além, claro, de trazer conforto para as pessoas, talvez ensine a todos que ali estão a como tratar com o assunto. E é muito difícil isso, né? Porque se a gente pegar relações de estudos, né? Um dos maiores medos do ser humano é a morte, né? Como lidar com ela e até sobre si mesmo, né? As pessoas não param para pensar sobre isso, mas como é que vai acontecer a minha morte, né? E como que eu preparo isso? E eu acho que o brasileiro está muito despreparado a essa questão, né? No sentido de falar assim, vou deixar tudo pronto, né? Eu, Anderson, vou deixar tudo pronto para minha família? Ou isso acontece de forma atropelada? Acho que no Brasil essa coisa atropelada acontece muito, né, Adriana? Muito mais do que de forma organizada. Temos famílias que nos procuram já para organizar. Então temos famílias que procuram para si. Olha, eu quero deixar tudo pronto porque quando acontecer comigo, eu não quero que a minha família tenha problema, que esteja tudo pago e que seja tranquilo. Eu só quero que eles façam uma ligação e nada mais. Então eles nos procuram para fazer um plano já preventivo. Tem familiares que nos procuram porque já tem alguém na família que está muito doente, que foi desenganado, ou tem uma mãe muito idosa, um pai muito idoso, e fala, olha, vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Aí nos procuram. Mas é uma parcela menor. Na maioria das pessoas é pega de surpresa. E nesses casos, é tudo muito, muito atropelado. Então, eles querem fazer correndo, querem fazer no mesmo dia, que não há necessidade nenhuma. Lá a gente consegue esperar vários dias. Dá tempo da familiar que estiver viajando voltar, dá tempo, né, de vir de outro país, de outro estado, com calma. E o brasileiro não está acostumado a fazer nada com calma. E aí faz correndo, faz atropelado e depois se arrepende de uma série de fatores. E fica assim, nossa, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Por que eu não coloquei isso? E tem familiares, inclusive, que por conta do choque não conseguem nem lembrar ao certo, né? Qual é a música que ela mais gostava, ou que ele mais gostava? Tem familiar que não sabe. Fala, não consigo me lembrar. Além do choque também, né? E é justamente por conta do choque. Então, às vezes, você poder esperar um pouquinho mais, respirar, olha, eu vou fazer amanhã, eu vou fazer no final de semana, eu vou fazer daqui 3 dias. Por incrível que pareça, ajuda porque você sai do estado do choque, você começa a se lembrar. E vai compreendendo a situação. Exatamente. E aí, qual que é o nosso papel? Direcionar a família. Por conta do choque, eles não têm condições, eles têm que ser direcionados. Então eu vou fazendo perguntas, né? Minha equipe vai fazendo perguntas. Olha, você sabe me dizer qual a música que ele mais gostava? Tem, por exemplo, tem um brinco, um colar, algo que você queira que coloque junto, um terço, uma oração. Que palavras você gostaria de dizer? Então, essa organização é necessária. E quem está no turbilhão emocional não tem condições de organizar. Então, é o nosso papel organizar para que a despedida seja única, até porque ela é uma única vez. Então, você tem que fazer de tudo para que seja o mais perfeito possível para a família. Aí, cada família tem o seu modelo. Perfeito. A gente vai falar mais sobre a cerimônia daqui a pouco, no nosso segundo episódio, mas eu queria falar com você sobre exatamente esse processo, né? Você me contava antes da gente entrar aqui no ar que no Brasil nós temos uma certa dificuldade quanto à questão de cemitérios, de como é tratado do poder público, até do mundo da questão particular. Nós temos, infelizmente, muitos roubos nos cemitérios. Essas questões, elas são também tristes, porque marcam lembranças das pessoas, né? E o fato de você trazer com os seus sócios o crematório ajuda muito também a forma ambiental de se observar essa questão, Adriane. Como é que vocês pensaram nessas questões em cima desses estudos? Bom, o crematório ele é um espaço que ele não emite, não polui absolutamente nada. Ele não tem fumaça, não tem odor. É um espaço pequeno que você ocupa para poder fazer um processo que dura 1h30, 2 horas no máximo. Então ele é um processo muito limpo, muito clean, muito rápido. Ele tem várias vantagens sobre os cemitérios. Então, como a gente estava conversando, né, os cemitérios particulares, eles são organizados, eles são seguros, né, muitos deles são jardins, são bonitos, mas eles têm um custo. Não é para a maioria da população. E paga isso anualmente, às vezes mensalmente, depende do plano, né? Exatamente, você tem que comprar o jazigo, que às vezes varia aí de 15 mil a 45 mil reais. Você tem que pagar a anuidade.
Aí você fica 20 anos, 40 anos no poder daquilo, então você gasta aí no processo pelo menos 100 mil reais. Então não é para todos. E para aqueles que não têm condição, vão para o público. E o público, a gente sabe como é. O público é abandonado, é um passivo, né? Tá no meio da cidade, até para uma questão de organização urbana mesmo, é complicado, você tem um cemitério no meio da cidade. Em São Paulo, por exemplo, que a gente tem uma cidade gigantesca, onde é que a gente vai achar um espaço, né, para fazer algo até público e agradável, né? Exatamente. Então, por essa questão, a gente já tem esse costume, tudo que é público, você já sabe que não... Já fica pé atrás, né? Exceto algumas, tem cidades que fazem uma gerência incrível sobre os seus prédios, seus serviços, mas são cidades menores. São Paulo não tem controle, é muito grande. Então, imagina que esses cemitérios poderiam ser transformados em parques. Se você começa a desmobilizar, né, se a gente adquire a cultura da cremação, a gente muda, inclusive, esse desenho da cidade. E até a parte biológica, você me falava que tem muitos cemitérios que atraem insetos. Sim, qual é o problema dos cemitérios? Eles atraem vetores. Então, eles atraem escorpiões, baratas, aranhas. Se o cemitério fica abandonado, ele pode trazer urubus, né? Estou falando dos cemitérios mais públicos, que as covas são invadidas, as pessoas acabam roubando. Às vezes abre para ver se tem algum objeto, se está carregando um brinco de valor, um anel aliança, um dente. Coisa abre para... E é verdade. E a gente não quer falar sobre isso, mas acontece o tempo todo. Inclusive no processo da cremação, você não tem isso. Você tem um respeito total. Você sabe que vai ser cremado individualmente. É só uma pessoa no forno. Então você sabe que em momento algum está correndo o risco de alguém invadir o túmulo e ainda abrir a urna, ainda remexer no seu ente querido. Isso não acontece. E essa questão de preservar a memória, né? O cemitério físico, ele demonstra isso, né? Preservar a memória. E acho que é um paradigma que a gente tem que quebrar para o crematório realmente funcionar no Brasil, ou é um processo mesmo de educação? Na verdade, a gente criou uma alternativa. É extremamente importante para o ser humano preservar a memória. Eu, inclusive, postei recentemente no Instagram do Memorial Jardim da Vida um post sobre Viena. Tem um cemitério em Viena que tem mais gente no cemitério do que na cidade. São 3 milhões de pessoas sepultadas contra 1,9 milhão pessoas vivas. Porque as pessoas têm a necessidade de ter um local, algum lugar para guardar a memória. E muitas pessoas não querem ser esquecidas, elas têm medo de ser esquecidas. Então, o que a gente criou, inclusive, como alternativa para isso? É o memorial online. Então fica guardado na nuvem. Então você pode comprar um QR Code que fica lá num columbário onde você guarda as cinzas. Quando você acessa com a câmera, ele vai levar para um memorial online onde tem fotos, história de vida, frases, depoimentos, pode ter vídeo e ainda pode montar a árvore genealógica. A própria familiar, ele monta a árvore dele. E não precisa morrer, né? Porque aqui dá para fazer interação com os familiares, ainda aquela roda de conversa para contar histórias. Sim. Criatividade não pode... Dá para ir longe, imaginação dá para ir longe. Exato, e olha, só quem tentou fazer uma árvore genealógica, como eu tentei, sabe qual que é a dificuldade de você ir buscar papel. Muito, muito difícil, você vai até um limitezinho, depois começa a ficar quase impossível. Então você imagina que hoje, se eu começo a montar a história da minha família, eu vou montar isso por séculos. Sim. E isso não vai mais se perder. Sim. E a melhor parte, eu ainda vou ter, sabe, tudo ali. Quem foi o meu avô? A história dele, com quem que ele foi casar, como é que ele era, do que ele gostava. Quem foi meu bisavô, meu tetravô. Então, você começa a organizar isso na família. Existem sites hoje que fazem isso, cobram também, claro. Mas a gente... Por que a gente trouxe isso para dentro do Memorial Jardim da Vida? 1, pela necessidade humana de guardar as memórias. 2, isso é uma terapia, principalmente para quem perdeu. Então, você sentar e fazer e construir um memorial para aquela pessoa que se foi, falar um pouco sobre a história dela, e postar fotos e começar... Isso é um trabalho que ajuda no processo do luto. É importante. Nossa, e muda a perspectiva, né? Da dor, da despedida. Muda.
Porque um luto mal vivido pode te causar problemas psicológicos bem severos. E o que a gente tenta fazer no Memorial Jardim da Vida, além de fazer todo o cerimonial, claro, é um serviço, Sim. eu preciso atender a família da hora do falecimento, mas é levar isso, inclusive, adiante, porque o serviço não pode acabar ali. A família foi embora, eu fechei a sala, bom, agora cada um por si. Eu não vejo dessa forma. O serviço tem que continuar. Então, por exemplo, a gente tem nos posts do Instagram livros que ajudam no processo. Eu ouvi essa semana uma frase muito importante: ninguém supera, né? Você não supera uma perda, mas você transforma, você aprende a conviver com ela. E esse é o processo do luto. E você vai amenizando, você vai ressignificando, você vai aprendendo a conviver. E eu tenho ferramentas para isso. Então, por exemplo, tem filmes que você pode ver, a gente também já postou lá, tem tratamentos com psicólogos, com terapeutas. A própria religião pode ajudar. A religião, sim, teve um post que a gente colocou que ajuda. A religião ajuda você a superar não, né? A ressignificar. E essas, inclusive você montar esse memorial também ajuda. São todas ferramentas de trabalho que você vai ajudando a família a passar por esse processo de uma forma mais tranquila. E essa é a missão do memorial. Essa é a nossa missão. A nossa missão é fazer o melhor que a gente puder. Em todos diante os de uma sentidos. circunstância dura, fazer o melhor possível, o mais bonito possível. Exato. Eu adoro trazer essas reflexões e essas analogias. Tem um filme, até que é animação, que se não me engano, A Vida é uma Festa. Você já deve ter visto, obviamente, já deve até ter indicado isso nos posts do memorial, que fala sobre os mexicanos. Os mexicanos têm uma forma muito bonita de enxergar e de vivenciar a morte. Tanto é que lá existe o dia dos mortos. Eu não sei qual é a tradução, mas é muito bonito observar essa beleza. Como é que você enxerga isso no Brasil? Como é que é essa lembrança brasileira? Dá para fazer essa analogia ou não, Adriane? Porque você tem vivido isso na pele todos os dias, né? De mensagens que passam pelo conforto de uma pessoa que realmente estava sofrendo, doente, e de pessoas que simplesmente perderam a vida do nada. Olha, você falou certo, a tradução é isso mesmo, é o Dia dos Mortos, tá? A gente ainda não postou, mas eu gostei da ideia. Vou colocar lá no Instagram. E pra quem não assistiu o filme, cara, tem que assistir, é muito legal. Realmente é. O que eu tenho visto, né? Independente de religião, é a fé que faz com que a pessoa sofra menos. Porque tem pessoas que se intitulam religiosas, mas elas não são praticantes. Então isso não ajuda. E tem as pessoas muito praticantes que elas têm muita fé. E tem as pessoas que são agnósticas, elas creem em algo diferente. E o ateu, ele fala, bom, o ateu também, tem ateu que sofre, tem ateu que não sofre. Então, o que elas acreditam é que ajuda a processar. Os mexicanos, eles têm certeza que existe o outro lado. E que os mortos, no Dia dos Mortos, abre-se uma passagem que se permite os mortos voltarem para visitar os vivos. E eles realmente acreditam nisso. E respeitam muito isso. Muito. Então eles fazem uma festa acreditando mesmo que a pessoa está ali. E é uma alegria para eles. Eles mostram a importância de se manter a lembrança viva. Sim. Através de fotografias, de coisas que eles gostavam de comer, enfim, etc. Exato. Existem muitas culturas, não só os mexicanos, os indonésios também, que cultuam os mortos e que acreditam que eles estão ali. Isso dá esperança, isso dá alegria, isso dá conforto. Então, quando você crê em algo, você acredita, você crê de verdade em algo, facilita você ressignificar. Eu ouvi uma frase de um pastor da presbiteriana que eu achei incrível. Ele falou assim, olha, eu escuto as pessoas falarem, nossa, hoje foi mais um dia sem ele. E na verdade, assim, hoje foi menos um dia para vê-lo. Porque todos nós estamos num processo de desligamento. Então, cada dia que passa é um dia a menos que você vai se reencontrar, porque eles têm a certeza do reencontro. E isso ameniza. Então, é a religião ajudando,
as pessoas a processarem também e ficarem mais tranquilas. Porque o tempo pra gente passa diferente aqui. E quando você vê, nossa, passou 20 anos, 10 anos, 60 anos. E a morte vai chegar para todos nós. Para a equipe que trabalha com você, além da sensibilidade, o que mais de características essas pessoas precisam ter? Olha, comprometimento, porque quando acontece um falecimento, existe todo um background. É uma equipe, cada um tem sua função. Então você tem que ligar e você tem que conectar a equipe imediatamente. Se um falhar na função, atrapalha o outro. Sim. Então eu preciso ter uma organização. Então a gente acha assim, é só uma pessoa fazendo tudo. Não, é uma pessoa só para cuidar de TI, que é só para cuidar do que, fazer tudo funcionar. A TV, a aromaterapia, tem que ligar os aromatizadores, tem que verificar se está tudo certo no elevador, acende luzes, apaga luzes, né? Vai fazer a transmissão ao vivo, então tem que testar, tem que ver se a câmera está funcionando. Então, gente, isso é só TI. Aí eu tenho a parte da equipe que só vai receber a família. Tem que pegar a documentação, pegar a assinatura, acalmar os familiares, tirar dúvidas. Existem frases que não podem ser ditas lá? A gente evita. Existe sim. Por exemplo, a gente evita falar bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, né? Tudo bem? Tudo bem. Não tá tudo bem, exatamente. Tudo bem para quem? Você arrisca, inclusive, a ouvir algo desagradável e a equipe já sabe, fala, olha, se o familiar te destratar, não é com você. Ele está num momento muito sensível. Ele tá triste, está irritado com tudo, então vocês têm que abstrair. Né? Pelo contrário, tenta acalmar, oferece um chá. Aí eu tenho a equipe de flores, aí eu tenho a equipe de limpeza, aí eu tenho a equipe da lanchonete. Então, imagina que é uma rede funcionando. São engrenagens que tem que trabalhar bem redondinhas para que tudo ocorra conforme o planejado. A música também, ela tem que entrar no momento certo. A equipe de TI tem que colocar a música no momento certo. Pode acontecer, por exemplo, de uma família se estender mais. O que você vai fazer com a música? Se a família se estender mais do que a música. Então, a equipe também tem que ter um feeling de falar, bom, vou ter que improvisar. Né? O celebrante tem que improvisar às vezes, a TI tem que improvisar. E os resultados têm sido ótimos, porque a equipe está toda conectada, se dá bem, e um ajuda o outro. Não é essa coisa também, só vou fazer o meu trabalho e o outro sinto muito. Não, eu falo, olha gente, a família, ela quer saber do resultado, ela precisa estar em paz e tranquilo, e para isso a gente tem que trabalhar ali nos bastidores como formiguinhas, fazendo tudo funcionar. Apesar de ter tempo para as coisas acontecerem, é muito importante dar tempo para as famílias, lá naquele momento. Sim, então a gente os recebe, abre a sala e deixa eles no tempo deles. Depois que vai acabar conversando com o celebrante, depois que vai assinar um documento, porque eles, naquele momento que eles chegam no prédio, o que eles mais precisam, às vezes, é ser acolhidos. Então, esse é um protocolo que, inclusive, a gente alterou com o passar do tempo, porque a gente percebeu um melhor resultado. E eles precisam ficar lá, né? Eles vão receber muitas pessoas, amigos, familiares, e precisa estar tudo tranquilo. É muito duro esse momento, mas existem protocolos que precisam ser seguidos. Você mesmo sempre usa essa palavra, protocolo. O que é esse protocolo? São documentos? São ações que precisam ser decisões? É isso, são documentos e ações. Então você não pode esquecer de colher uma assinatura, você tem que conferir se a assinatura, por exemplo, coincide com o documento. Você tem que pedir demais documentos, porque não é qualquer um que assina uma cremação, né? Tem uma hierarquia para você assinar uma cremação. Você tem que ver quem vai ser o autorizante, quem serão as testemunhas. E esses documentos assinados são pessoas que realmente fazem parte do cotidiano da pessoa que faleceu, exatamente. De preferência familiares. Não que não possa ser outra pessoa, pode ser um amigo, pode ser até uma pessoa estranha. E aconteceu já isso, de alguém falecer e ela não ter familiares, só ter pessoas mais próximas ou não? Já aconteceu, de ter, assim, o familiar mais próximo era um tio, né? Então, ok,
vai assinar o tio e, de preferência, outros tios assinarão também. Mas já aconteceu de assinar amigos, sem problema. Já tivemos cerimônia lá que foram, acho que, 10 pessoas no máximo. Então, os amigos assinaram, que conviviam com ela há muito tempo. Foi uma despedida muito bonita, ela era uma atriz. Inclusive, todos bateram palmas para ela na hora que a urna desceu. Foi muito, muito significativo. Assim. E nessas cerimônias acontece de tudo, né? Pode acontecer de tudo. Gente que realmente se desespera, pessoas mais tranquilas, que se despedem de uma forma até feliz. Isso acontece de tudo. Tudo. Pode acontecer briga, pode acontecer tudo. Nossa. Nós nunca tivemos esse problema porque a gente sempre soube contornar. Uhum. Então, você consegue conversar com as pessoas e explicar que aquele não é um momento para desunião. Aquele é um momento para todo mundo deixar as diferenças para trás, porque aquela despedida vai ser para essa pessoa, como ela gostaria que fosse. Então, você consegue amenizar a situação. Mas sim, já tem inúmeras histórias, inclusive de outras pessoas do setor que já presenciaram casos e casos, né? Mas são seres humanos. Estamos sujeitos. E aí existem alguns protocolos. Alguma coisa pode fugir do nosso controle. Sim. E aí vem a improvisação. Então, se você tem uma equipe que está acostumada com o dia a dia disso, ela vai tirar de letra. Ela vai saber exatamente o que fazer naquela hora. Certo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o prédio. Você até começou a falar sobre isso, mas eu queria entender como é que é esse processo. Vamos imaginar, você recebeu uma ligação, olha, perdemos o familiar. Qual que é esse procedimento? Como é que vocês fazem esse recebimento? Como é que é isso, desde o início? Assim? A pessoa que vai atender a ligação é um agente de apoio. Certo. E aí ele vai se deslocar até a família. Ele fala, olha, ou seja, sai de lá e vai até a família. Vai até a família. Olha, não precisa se preocupar com nada, nós vamos cuidar de tudo para vocês. E ele vai até a família. Normalmente eles perguntam valores, a gente passa valores com fotos, um vídeo do espaço. E a família, aceitando ir nos receber, já vai, esse agente de apoio também já aciona o carro, que vai com o motorista. Então, quando chega ou no hospital, ou na residência, já resolve tudo. E aí ajuda a família a direcionar. Então, o que eu tenho que fazer agora? Bom, dependendo de onde faleceu, bom, agora vamos precisar fazer esse procedimento ou não, esse aqui, vai ter que ir para o ML, não vai, pega assinatura de 2 médicos. Aí tem toda uma série de questões burocráticas que o agente de apoio tem expertise para resolver. Translada para a clínica para fazer tratamento, vestir, preparar a urna. Sobe no elevador, vai preparar a sala. E aí vai ver o que a família escolheu de flor, a flor sobe a urna, maquiagem tá boa, som, aí faz aqueles testes de TI para liberar a sala. Então é desde o momento do falecimento até a hora que a família chega. O que a família percebe? Ela percebe o agente chegando, resolvendo tudo, inclusive vai no cartório junto com os familiares, e ela percebe a hora que ela chega para fazer o velório com o cerimonial. O resto ela não percebe. A grande diferença do memorial é que não é um ambiente, não sei se acho que podemos colocar isso entre aspas, triste, né? Não é um ambiente triste. Não. Acho que essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. Quando você vai, por exemplo, eu perdi o meu sogro em um ano retrasado, e que a gente foi até o cemitério, aí fez todo o velório para depois ele ir para a cremação. O memorial não tem isso, é diferente, né? Ele é um ambiente agradável. Sim, ele é projetado, inclusive nas cores ele é branco, né? Tem tons de madeira, dá um certo conforto visual. Ele é feito para ser leve, né? As janelas, piso, teto são feitas para te integrar com a natureza. Uhum. Então, se você sai na varanda do memorial, você escuta passarinho, né? Você tem paz, né? Entra muita luz dentro do prédio. É verdade. E o sol e a luz é essencial para te dar um conforto, te dar um ânimo, se é que pode se dizer ânimo nessa hora, mas a pior coisa é você entrar num local escuro neste momento. Então tudo isso foi projetado pensando em dar esse conforto visual. São uma série de fatores que, em conjunto, melhoram a sua percepção e muito do espaço. Então as pessoas vão lá e falam, nossa, que espaço de paz.
Era exatamente isso que nós queríamos que eles sentissem quando a gente projetou o edifício. Perfeito. O Memorial Jardim da Vida está localizado em Santana de Parnaíba hoje. Exatamente, na região do Tamboré, Alphaville, fica a 10 minutos da Castelo, pode ser na saída 21 ou na saída 22. Qual que é o Instagram? Memorial.Jardim da Vida. A gente vai colocar aí no nosso GC, para que vocês possam acompanhar, acessar. Eu acho que é um assunto muito importante, duro, difícil, mas é importante que a gente procure preparar, né, a nossa família, preparar a nossa própria vida para o que nos aguarda. Todo mundo está nesse caminho, né? Todos nós passaremos por esse processo. Eu acho que é importante a gente começar a pensar nisso de uma forma natural, sem bloqueios. Vamos falar um pouco mais sobre isso, né? Olha, até mesmo os podcasts, né, a leitura, algo que pode ser conversado, pode ser um diálogo entre amigos, entre familiares. Eu acho que quanto mais a gente lidar com isso de uma forma natural, melhor vai ser o processo para todo mundo na hora que chegar o momento. Quebrar paradigmas. Vou te dar um tempinho agora, porque no próximo episódio a gente vai falar sobre a cerimônia de despedida. Como é que é esse processo? O que a gente faz? Como que o celebrante social, a nossa atividade que a gente discute aqui no Papo Solto, como é que ela entra? Né? Como é que ela pode colaborar, pode ajudar nesse momento tão difícil? A Adriane fica com a gente aqui e eu trago também o meu amigo Paulo Godoy para falar sobre esse assunto. Até daqui a pouco.